Nós precisamos receber a palavra de Deus nas nossas vidas, amém, irmãos? E a palavra que eu quero dividir com você nessa noite, ela se encontra em Eclesiastes capítulo 11, apenas o verso 1. O subtítulo deste capítulo do livro de Eclesiástico diz que Deus quer que nós façamos o que é bom em tempo oportuno. O texto diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eu sei que muitas vezes nós nos deparamos com determinados textos da palavra de Deus, que ao longo da nossa caminhada nós temos a oportunidade de ler e reler muitas vezes, mas muitas vezes a gente não tem o devido entendimento que deveria ter acerca daquele texto. A gente muitas vezes conhece esse texto de forma bem sucinta. E hoje eu quero ter a oportunidade de dividir com você alguma coisa sobre esse texto que Deus colocou no meu coração. Tudo aquilo que está nas Escrituras Sagradas, tudo aquilo que está na palavra de Deus, nós devemos sempre analisar com o coração. Porque quando nós analisamos com o coração, a gente consegue encontrar nessa análise profunda do coração, a gente encontra a revelação e a gente encontra o entendimento necessário que nós precisamos ter. Porque toda a palavra de Deus, ela tem um ensino para nós. E é exatamente esse ensino que vai fazer com que a gente cresça, fazer com que a gente amadureça, a gente deixe a estatura de criança, passe para a estatura de jovem e alcance a estatura de homem e mulher perfeita diante de Deus, amém? E o texto que nós lemos, permita-me repetir, diz: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias você o achará. Primeira coisa que eu quero dividir com você é que todo pão lançado sobre as águas, ele volta. Mas ele volta conforme você lança ele. Ele volta conforme você lança. E outra coisa importante é que ele sempre volta ampliado. Ele sempre volta maior do que você lançou. Lançar o pão, irmãos, é um ato de fé deliberada. Lançar um pão é um ato de fé espontâneo. O pão que nós lançamos hoje, ele é entregue como dádiva no fluxo da vida. Muitas vezes você nem pensa nisso. E o mais importante é que ele volta quando menos você espera. Ele volta quando você mais está necessitado. Esse pão volta para você. Porque todo pão que nós lançamos, ele fica estocado, ele fica guardado nas memórias da gratidão. E fica ali guardado apenas aguardando a hora do retorno, que sempre coincide com o dia da nossa maior necessidade. A gente muitas vezes vê a graça de Deus como forma somente de perdão, de perdoar pecado. Mas a graça de Deus, ela é muito mais ampla do que a gente possa imaginar. A graça de Deus, ela é providencial em muitas coisas que a gente nem imagina. A gente muitas vezes lê João 3,16, que diz que Jesus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Isso é a grande prova de amor, mas a gente não consegue compreender a dimensão desse amor de Deus. Essa semana eu estava ouvindo um pregador e ele dizia assim: ninguém conhece a Deus da forma como Deus é. A gente imagina Deus de um jeito.
Mas o amor de Deus é tão grande que até aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. E pela grandeza do amor de Deus, ele diz assim: eu não me espantaria se Deus um dia perdoasse Satanás. É óbvio que a Bíblia diz que Satanás está condenado. Mas eu não me espantaria. Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Eu não estou dizendo que Deus vai se perdoar, não. Mas eu não me espantaria. Porque o amor de Deus é algo assim que você não consegue compreender a dimensão desse amor. A dimensão dessa graça. E tudo isso, irmão, opera por si mesmo. É uma lei da vida. Você abre mão do pão hoje e o entrega à fome do rio. Ou seja, você toma aquilo que é seu, aquilo que você conquistou, é seu. E disso que você toma, você alimenta a vida de alguém, você alimenta alguém, uma causa, ou até socorre uma necessidade, seja ela qual for. E quando você semeia uma palavra e despede essa palavra, e você muitas vezes abençoa alguém e vai embora, você nem lembra mais daquilo. Você tira do bolso aquilo que não está lhe sobrando. Porque tirar o que está sobrando é fácil. Mas muitas vezes você tira do bolso aquilo que não está lhe sobrando. E você ajuda alguém. Ou então você decide de investir tempo. Irmão, tem tanta gente que abre a sua alma com alguém. E quando abre a sua alma, essa pessoa que está ao seu lado, ela consola a alma dela com a sinceridade da sua alma. Deus quer que a gente aprenda que nós vamos fazer o que é bom em tempo oportuno. A gente deve doar com alegria o nosso tempo. A gente deve doar com alegria os nossos dons, o nosso dinheiro, a nossa capacidade. Tudo isso para assistir o nosso próximo. A gente deve fazer isso. E no dia não esperado, porque quero dizer, a gente faz tudo isso sem esperar nada em troca. E no dia não esperado, começa a acontecer algumas coisas estranhas que a gente nem imagina como aquilo pode acontecer. Há casos em que pessoas que há muito tempo você não via, aquela pessoa de repente aparece na sua vida. E ela chega para você e diz assim: olha, um dia você me ajudou. E hoje eu estou muito bem. E eu quero retribuir ou retornar o benefício que um dia eu recebi de você. Mas isso acontece quando a gente lança o nosso pão sobre as águas. Quando você alimenta o rio da vida dos outros. E assim, num gesto misericordioso, de anos atrás, volta na forma de um ser humano grato diante de você por algo que você fez. E que sem saber o porquê, procura você e traz de volta como peixe aquilo que um dia você lançou nas correntes do rio da vida de alguém. A gente ouve muito do Evangelho. Muita norma, muita regra. Mas o Evangelho é simples, irmão. O Evangelho é isso. Quando nós lançamos o pão sobre as águas do rio da vida de alguém, e fazemos isso com alegria, na verdade nós estamos lançando o pão e dando vida para nós mesmos. A gente pensa às vezes que está abençoando os outros, mas você está dando vida para você mesmo. Você está jogando pão no rio da sua própria vida. A Bíblia diz que quando Jesus cancelou as leis da morte, não as da vida, quando Jesus na cruz cancelou as leis da morte, as da vida continuaram. E nós precisamos observar as leis da vida. As leis da morte, elas continuam a operar até que o indivíduo saiba e creia que elas estão canceladas por Cristo na cruz. E a prova disso é que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 1 e 2, diz assim, olha: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Quando nós cremos que Jesus consumou em nosso favor tudo aquilo que Ele fez na cruz, então para nós que cremos, morre a lei da morte e nasce a lei da vida. E a lei da vida, ela é simples. É simples a lei da vida. E tudo tem a ver com o texto que nós estamos trabalhando nessa noite. A lei da vida é lançar o pão sobre as águas. É cumprir a lei da vida. Quando se lança o pão sobre as águas, se cumpre a lei da vida. Quais são as leis da vida? O que você quer que façam a você, faça primeiro aos outros. Isso é a lei da vida. Você quer ser bem tratado? Trate bem. Você quer ser respeitado? Respeite. Isso é a lei da vida. Isso é a lei da vida. Só ama quem conhece a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Não se consegue amar se não se conhece a Deus. Aquele que diz que conhece a Deus e não ama, não conhece a Deus. Quem dá ao próximo com alegria, como gratidão da parte de Deus, sempre receberá. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Creia nisso. Quem é misericordioso sempre alcançará misericórdia. Quem com fé em Cristo examina e julga a si mesmo conforme a verdade de Deus, nunca será condenado. Porque se julga a partir da verdade de Deus. Quem semeia toda e qualquer coisa com fé e esperança e amor, jamais deixará de colher os melhores frutos da vida, irmão. Quem confessa sinceramente com a boca aquilo que honestamente crê no seu coração, esse carregará consigo a qualidade de vida que declara. Você está compreendendo? Quem com mansidão se controla, acabará herdando tudo aquilo que renuncia. Por isso que o pastor diz, renunciar é difícil, irmão. Mas se você renuncia, você recebe aquilo que você renuncia. Quem crê que todos têm o direito de ser quem são, esse surpreendentemente será mais pleno do que jamais seria, se não reconhecesse que cada um tem direito de ser quem é. Porque era assim que Jesus via. Era assim que Jesus tratava a cada um de nós. Quem genuinamente busca o bem do próximo, esse nunca precisa se preocupar com as leis. Pois o amor cumpre a justiça com naturalidade. E também porque o olhar limpo e grato torna pura todas as coisas. Quando você olha para alguém, se o seu olhar é limpo, puro e grato, todas as coisas se tornam puras. Porque tudo depende do olhar de quem olha. A gente muitas vezes olha para as pessoas e o nosso olhar as condena. Mas o olhar de Jesus, quando olha para nós, Ele nunca condena. Ele sempre diz assim, vai e não peques mais. O Jesus é assim, irmãos. Na verdade, tudo isso que eu falei é uma extensa lista de uma mesma coisa. Eu estou o tempo todo aqui repetindo com palavras diferentes a mesma coisa para você. Tudo isso se resume apenas em uma coisa. Sabe em quê? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso se resume nisso. Quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, a gente cumpre todas essas coisas. Aí cabe a indagação a cada um de nós. Eu tenho amado o meu próximo como a mim mesmo? Porque Jesus diz em João 13:35 que nós seremos conhecidos
como discípulo dele, se verdadeiramente nós amarmos uns aos outros. Então por isso é importante que a gente observe tudo isso que eu tenho dito aqui e busquemos viver na graça e crescer na lei da vida. Porque quando nós crescemos na lei da vida, a vida se torna mais fácil. E eu quero te dizer uma coisa, irmãos, a lei da vida não está escrita em pedras. A lei da vida não está escrita em regra nem dever. A lei da vida é um entendimento, é uma compreensão, uma decisão por aquilo que é justo e verdadeiro. Isso é a lei da vida. Quando você tem esse novo entendimento gerado pelo Evangelho, tem essa compreensão, toma essa decisão de fazer tudo aquilo que é justo e verdadeiro, aí tudo começa. Tudo começa a acontecer em razão de se jogar pão aleatoriamente no rio. E esse pão, de uma forma ou de outra, tempos depois, você acaba comendo peixe que do rio voltou para você como socorro divino, cheio de carinho da graça de Deus. Porque esse pão volta. O maravilhoso é que esse estado de felicidade e harmonia com Deus e com a vida, mesmo fazendo tudo isso, nós não estamos isentos de termos que caminhar com humildade no coração. É preciso caminhar com essa humildade. E eu quero dizer para você que às vezes esse caminhar com humildade até faz com que a gente caminhe chorando. Faz com que a gente caminhe sendo perseguido. Faz com que a gente até caminhe muitas vezes enfraquecido. Mas é isso que Deus quer. Mesmo caminhando, chorando, caminhando, perseguido e enfraquecido, ainda assim seremos chamados de filhos de Deus. Seremos chamados de agentes de paz, de amor e de esperança, onde nós estivermos. Essas são as coisas simples que o povo da graça de Deus precisa saber sobre como a graça opera de modo poderoso na simplicidade da fé e do amor. É isso que nós precisamos compreender. Que seja conforme o fluxo da vida, ensinado por Jesus no Evangelho. É isso que a gente precisa entender. E bem-aventurado é todo aquele que pratica essas coisas, que lança o seu pão no rio da vida dos outros. E quem faz isso, irmão, verdadeiramente, esse com certeza conhecerá o Evangelho como a boa nova de Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus nessa noite.